eles falam que esse conhecimento, ele vai influenciar e trazer essa rápida transformação da civilização, porque quando a gente perceber que a gente não está preso no espaço, como a gente se sente preso, né? Ou imagina que estejamos, e os valores inverterem, a gente sai dos valores da matéria e entra nos valores espirituais. Os sonhos que hoje as pessoas vivem, geralmente é um sonho de consumo, né? É um sonho de você tem um parâmetro aqui na Terra que você só será feliz ou será muito feliz quando você atingir uma determinada quantia material, quando você tiver determinados bens, quando você chegar num determinado estilo de vida. E quando as pessoas começam a vivenciar o sincronário e perceber que a verdadeira liberdade, que a verdadeira abundância, né, que a verdadeira beleza do tempo não está na matéria, mas está em tudo o que correlaciona o espírito à matéria, é aí que eu entendo que eles falam que os sonhos de hoje irão se apequenar, porque eles vão parecer muito pequenininhos em comparação a tudo o que a gente tem o potencial de desenvolver aqui na matéria que está atrelada ao espírito, mas vai muito além de um objetivo material. Então, falando um pouco sobre o calendário de 12 meses, o calendário gregoriano, que muita gente no mundo segue. Acontece que o uso do calendário traz implicações, pois é ele que rege a vida das pessoas que o utilizam. Uma vez que foi usado por tão longo tempo, afetou a mente das pessoas, e o que afeta a mente do ser humano acaba refletindo no mundo. Ele traz até, né? O que a gente está vendo hoje? Guerras, muitas desavenças, tenho que ter controle disso, tenho que ter controle daquilo, né? Então, é isso que a gente, seguindo o calendário de 12 meses, traz para a gente uma energia de vibração mais baixa, mais materialista, de apego. Observamos então que as pessoas de um modo geral vivem como verdadeiras máquinas, pois na verdade não passam de unidades consumidoras. E o mundo vai ficando cada vez mais materializado, artificial, mecanizado, que é o que a Gabi falou. Eu não tenho tempo para isso porque eu tenho que trabalhar 5 ou 6 dias na semana, eu só tenho um dia para descansar, e no dia que eu tenho para descansar, eu tenho que resolver 1000 coisas, mas eu tenho que parar um tempo também para cuidar de mim, mas eu não tenho esse tempo, então vira aquela loucura, aquela coisa de eu não consigo tirar um tempo para mim, daqui a pouco quem cobra? O nosso corpo, que ele precisa de um descanso, ele não foi feito para seguir essa rotina louca que a sociedade quer impor pra Impõe. gente. E assim, por mais que o que a gente esteja falando aqui, né, talvez muitas pessoas podem se perguntar, tá, mas mesmo num sincronário eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas. Sim, mas a diferença é a consciência que o sincronário traz, porque o sincronário em si, né, o método de você contabilizar o tempo, ele é só a raspinha, tá? É só a cerejinha do bolo que a gente está trazendo aqui hoje. Porque conforme você vai percebendo, você vai se conectando com a ferramenta, você percebe que você tem um oráculo dentro dessa ferramenta, um oráculo pessoal. Nesse oráculo pessoal, você tem as energias, a tua própria energia de nascimento com as outras energias também, antípodas, energias que se correlacionam, energias que inspiram, desafios, enfim. E você tem famílias, selos de família, que é a família terrestre, que é sempre composta de 4 selos. Então, por exemplo, quando você está quando você está numa comunidade, vamos fazer assim a seguinte metáfora aqui, que tem uma comunidade que já vive o sincronário, todas as pessoas daquela comunidade já vivem o sincronário e entendem a ferramenta. Essas pessoas, elas vão perceber quem com elas está ali na comunidade, que é selos da sua família terrestre,
E cada vez que chegar o dia de um selo, como é uma comunidade, as pessoas vão estar em unidade. O dia do selo tal, as pessoas daquele selo tal, vai ser o dia que elas vão usar para contribuir à comunidade. Entende? Então, vira algo mais coletivo mesmo, assim, na prática. As outras pessoas que não estão passando pelo selo tal e que não são da família daquele selo podem se focar em outras atividades complementares. As pessoas que estão passando, que não estão passando pelo selo tal, mas que são da família daqueles que estão passando pelo selo no dia, podem ajudar aqueles que estão trabalhando ativamente com algumas tarefas também, entendem? Então, assim, ó, vai muito além. Quando você começa a mergulhar no sincronário e você começa a perceber que ele não só conta o tempo, mas ele sincroniza pessoas, situações, através das energias dos selos, e que conforme você vive, conforme aquela energia, você também consegue manifestar para cá de uma maneira muito mais leve, sem precisar trabalhar tanto quanto a gente imagina, né? A gente não faz nada sozinho aqui. E é muito o que o sincronário traz para nós. E essa harmonia que cria no coletivo, né? Eu sei que eu já estou falando algo aqui que está bem longe de existir, mas mesmo assim, de passinho em passinho, cada pessoa que está se conectando com essa ferramenta já percebe que é possível. Então, quanto mais harmonia você cria coletivamente e você começa a entender como usar essas frequências, né, dentro de uma comunidade, você também acaba diminuindo, tá, o fato da gente... o fato não. Como é que eu posso dizer isso? Diminui a recorrência, pode ser a recorrência, e o aumento de guerras, de conflitos, tá? De corrupção como um todo. Porque uma pessoa vai contar e vai depender da outra ali, naquela comunidade, num sentido muito mais uno do que a gente jamais experimentou aqui enquanto a gente está vivendo o calendário. E exige confiança, exige harmonia entre as pessoas para que dê certo. Então é por isso que quando o José Arguelles, acho que é Arguelles, né? Ele começou a trazer a ferramenta para cá, por isso que ele falou, né? Ele canalizou de Pakal Votan, né, da consciência de Pakal Votan, que é o Maia Galáctico. Ele chamou o sincronário de sincronário da paz, porque as pessoas que conseguirem viver em comunidade através do sincronário, de acordo com as energias dos Kins, elas também vão promover em seus locais, né, em suas cidades, a paz. Porque, né, é uma junção de tudo o que essa ferramenta traz para a gente. Então, assim, o tempo mesmo é incrível a gente poder se conectar, para a gente poder entender telepaticamente, né, frequencialmente, mas entendam que também é, como eu falei, a raspinha do bolo para um movimento muito grande e que faz muito mais sentido para as energias que estão chegando agora, neste momento em Gaia, do que nunca fez antes, né? Porque agora sim a gente está com uma energia para conseguir fazer com que isso seja possível. Porque para isso ser possível só depende de nós. E hoje as pessoas estão mais dispostas a conseguir mudar algo tão grande assim em uma sociedade porque estão mais dispostas a fazer o seu trabalho interno. E é fazendo o trabalho interno que a gente muda o externo.